obrigado pelo convite e principalmente pela liberdade de propor um tema, né? Eu frequento o Centro Espírita Caminhamos com Humildade, da onde eu saio muito pouco, né? E há uns 20 anos. Lá eu sou atualmente segundo secretário, faço parte da mesa diretora e também sou orientador de mocidade. Já tem uns 15 anos, eu acho, que eu trabalho na mocidade. Profissionalmente eu sou professor de história e pesquisador. E por esse olhar de historiador, né, que eu não posso deixar de enfatizar que essas reuniões online promovidas por vocês são ações de resistência, né, diante de um convite de isolamento social, né, e todos os eventos espíritas se enquadram nessa categoria e mostra também a necessidade de estarmos juntos, de estarmos em sociedade, de integrar, né, de estar um em relação com o outro, estabelecer algum vínculo, ainda que seja nesse meio virtual, digital, enfim. E é sobre isso que vamos pensar um pouquinho agora, quando proponho uma reflexão a respeito do nosso comportamento enquanto espírita nos grupos sociais que fazemos parte. Tá? Então, primeiro, cabe definir esse termo responsabilidade social, né? Principalmente nesse momento em que agora, né, no Rio de Janeiro, os números que indicam os casos de contaminação e de morte pelo Covid voltam a crescer, sem entrar na questão se o aumento é ou não por causa da inclusão de informações que não foram inseridas nos meses anteriores. O fato é que a população voltou a aglomerar, tá? Voltou a se aglomerar em praias, em bares, né? E ora desobedecendo as determinações do governo e ora ignorando o uso dos cuidados básicos, que é a questão da máscara, dos princípios de higiene, de um distanciamento, né? E insistentemente tudo isso, o modo, né, como a gente deve se comportar diante disso e de se prevenir, né, está sendo insistentemente divulgado pela mídia. E porque o vírus não foi extinto. E é diante desse comportamento da sociedade que o termo responsabilidade social se faz mais presente e mais necessário ser discutido, tá? Inicialmente, ele é muito usado por... primeiramente, é um termo relativamente novo. Ele é muito usado por empresas para diminuir o impacto negativo que elas podem vir a causar no meio ambiente ou em algum grupo social. Por um exemplo, está tendo uma discussão agora recente sobre a construção do autódromo em Deodoro. A empresa responsável, ela que vai administrar esse autódromo, ela toma como responsabilidade social a construção não, perdão. Primeiro, só definindo esse autódromo, ele vai... O lugar escolhido para esse autódromo é o último pedaço plano da floresta da Mata Atlântica, né? No Rio de Janeiro, é o último pedaço plano. O resto da floresta da Mata Atlântica é toda em montanha. E tem espécies em extinção lá, e tem também toda uma função para a sociedade ao redor, diminui a quantidade de enchentes, melhora a qualidade do ar. Essa floresta compõe tudo isso. E o autódromo destruiria essa última parte da Mata Atlântica. A empresa, em compensação à destruição dessa reserva, ela plantaria 800 mil árvores
né? Então, seria uma responsabilidade social, além da questão dos empregos e tudo mais. Um outro exemplo muito mais comum, né, são empresas de aparelhos eletrônicos que fazem campanhas de descarte adequado dos aparelhos, que não podem ser jogados fora, em qualquer lugar. Então, ela toma para si como responsabilidade social descartar esses aparelhos de maneira correta, de modo que não polua o ambiente. Também bancos que isso seria a responsabilidade social dessas empresas. Mas, né, esse termo também está associado a corporações profissionais, né, a políticas de crescimento profissional, questões socioambientais, como eu já falei, mas hoje nós vamos pensar esse termo, a minha proposta é pensar esse termo a partir do individual, tá? A responsabilidade social individual, que se aplica a nós, cidadãos, por sermos responsáveis pela sociedade em que atuamos. Mas o que eu posso entender como sociedade? Sociedade é um conjunto de pessoas que habitam um espaço em um período de tempo determinado e que respondem a uma mesma organização e vivem coletivamente sobre regras comuns. Então, a partir dessa explicação muito simples, tá, a gente pode entender que as organizações sociais elas se estabelecem em níveis, elas são organizadas em níveis. Então, a gente pode pensar uma sociedade global que inclui todas as pessoas que compartilham o mesmo tempo e o mesmo espaço do planeta Terra. Depois, as sociedades que habitam o mesmo continente. E aí a gente pode ir reduzindo: país, estado, cidade, quadra, né? A quadra onde a gente mora na rua, quem mora em casa, ou então condomínio, quem mora em apartamento, e até mesmo o centro espírita, tá? Então, cada pessoa que constitui esse nível da sociedade, cada cidadão tem obrigações e deveres e é responsável pelo seu próprio comportamento e também pelo comportamento do outro. Isso pode soar meio estranho, a gente ser responsável pelo comportamento do outro, né? Mas vamos pensar uma relação primária de pai e filho, a questão da paternidade. Os pais, ou os responsáveis, aqueles que se predispõem a educar e a cuidar de uma pessoa, né? Ela vai educar. E como ela vai educar essa pessoa? Como vai preparar essa pessoa para a sociedade, para atuar na sociedade, né? Que exemplo vai ser dado? O que eu estimulo nos outros ao meu redor? Então isso me faz responsável também pelo comportamento dos outros. Se eu estou num grupo aonde eu estimulo a rivalidade, se eu estimulo a competição, isso vai ter uma consequência. E que isso vai partir do que eu estou estimulando. Tá? Então a gente tem que também pensar por essas vertentes. E se fazemos parte dessa organização, cada um tem o direito, tá? Se uma pessoa faz parte de um grupo social, como todos nós fazemos, então todos nós temos direitos de usufruir igualmente de todos os recursos e possibilidades que a nossa sociedade pode oferecer. Quando isso não acontece, duas coisas acontecem: gera acúmulo de riquezas ou então de privilégios e desigualdade social, diferença. Tá? Então imagine no um exemplo bem muito raso, tá? Mas imagine se a gente tivesse diferenças, né? Se nem todos os frequentadores de uma casa espírita pudessem usufruir dos benefícios que a casa pode oferecer.
Então, só uma determinada quantidade de pessoas pudesse tomar água fluidificada, uma outra pudesse tomar passe, então você vai gerar diferença, você vai gerar uma desigualdade. Se a gente pensar isso num espaço muito maior, as desigualdades sociais, e agora muito evidentes por conta da pandemia, elas vão definir, elas vão dizer, né, as desigualdades sociais, evidenciar isso. Então, nós começamos a levar o nosso pensamento para a ação que até então está na ação individual, para esse coletivo. A partir dessa compreensão, nós somos responsáveis por garantir que o outro tenha direito aos mesmos recursos e acessos do que eu. Então, se eu tenho direito, por um exemplo, a atendimento no hospital público, por que uma outra pessoa não vai ter esse direito? Se isso é algo que pertence a um determinado grupo social e que é para atender a sociedade, para atender a todos. Então é a partir dessa desse comportamento individual que a gente vai pensar esse coletivo e como nós nos comportamos nesse coletivo. Assim, então, quando o termo responsabilidade social é utilizado, ele quer dizer que cada um de nós, cada cidadão, tem responsabilidade na comunidade em que vive. Ou melhor, não devo pensar, é, perdão, ou melhor, a gente tem que pensar no dever e no bem-estar do outro e agir de forma a garantir a convivência justa de todos, né? Que a gente resume numa frase, né? Num termo, num outro termo, que são os direitos iguais, né? Todos nós temos direitos e temos e deveríamos pelo menos ter o acesso igual a esses direitos. Então, exemplos simples que pode partir desde a sua atuação profissional quanto de atividades domésticas enquanto estudantes, enfim, a realização de trabalhos voluntários é uma ação referente é uma responsabilidade social que se cumpre. A contribuição, que pode ser na forma de doações, tá? É também uma outra responsabilidade social quando assumimos esse compromisso. Aí, uma dona de casa, por um exemplo, né, que faz o descarte do lixo corretamente, que tem essa consciência de fazer esse descarte de lixo, ou então de cobrar das instituições um descarte do lixo corretamente, né? E aí é o papel, é a função de ser cidadão, de cobrar das autoridades um descarte correto, né, para evitar poluição e tudo mais, ajudar um vizinho na mudança, é a preocupação com o coletivo e é se preocupar com o bem-estar. Então, isso são pequenas ações que também representam responsabilidades sociais individuais. Então, pensar responsabilidade social não deixa de ser, portanto, pensar na aplicabilidade das leis morais, principalmente o que se refere ao trabalho, à reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Quase todos, se não for todas. Mas é por isso que eu coloco a pergunta para a gente pensar qual a nossa responsabilidade social enquanto espíritas.
para responder essa pergunta, primeiramente devemos deixar claro para nós, enquanto integrantes de uma religião que crê na pluralidade das existências, na reencarnação, que a definição de sociedade se torna muito mais complexa. Por quê? Porque nós entendemos isso a partir da pergunta 84 do Livro dos Espíritos, que questiona o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? A resposta: sim, o mundo dos espíritos, o das inteligências incorpóreas. Ou seja, nós estamos falando de uma organização a nível corpóreo, encarnados e também desencarnados. E a relação entre esses dois mundos, entre esses dois universos, tá? E aí esses espíritos ocupam uma determinada região no espaço, e sobre esse ponto uma determinada região, perdão, no espaço e no tempo, tá? E sobre esse ponto a resposta da pergunta 87 vai colocar o seguinte sobre a função desses espíritos. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para executar seus desígnios providenciais. Ou seja, então, o Livro dos Espíritos aqui já nos revela a primeira responsabilidade do espírito, que é o quê? Cumprir os desígnios providenciais. A nossa primeira responsabilidade. O Livro dos Espíritos, ele apresenta uma ideia de responsabilidade muito relacionada à questão de causa e efeito, ou cumprimento ou não das nossas obrigações e dos nossos deveres, devendo claro que somente nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos atos e das suas consequências, tá? E podemos agora fazendo uma relação direta com a definição que eu coloquei de responsabilidade social, ao que se refere à garantia de acesso aos direitos por todos os indivíduos. E a pergunta 813 do Livro dos Espíritos vai colocar o seguinte: a pergunta: há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria? Perdão. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A resposta: mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aí a resposta toca num ponto muito sensível à sociedade brasileira, que é a educação. Infelizmente, grande parte da população brasileira não tem acesso digno às escolas e por isso desistem de estudar para começarem a trabalhar ainda na infância, né? E outra coisa também é a questão do acesso à informação, acesso à escola. A pandemia mostrou isso. Estudantes que não têm acesso à internet, eles estão, sim, atrás dos alunos que têm acesso à internet. Essa diferença está muito clara hoje. Tá? Então, a gente está tendo uma produção aí de uma desigualdade por falta de acesso, tá? E que é algo que vai chamar a atenção mais daqui a alguns anos, principalmente, porque a gente vai ter uma diferença, né? Então, não é o acesso.
Então, se a sociedade, né, ela não tem como garantir uma educação formal para todos, como é que a sociedade vai garantir uma educação moral? Essa é uma questão que se coloca, né? E é nesse momento que é muito importante o trabalho das instituições religiosas, o trabalho de educação que as instituições religiosas fazem. No nosso caso, a evangelização, né? E incluindo a evangelização para os mais jovens, e aí eu quero incluir os menores e a mocidade, né? Os investimentos em atividades na casa espírita que fortalecem o senso de responsabilidade consigo e com o próximo, né? As atividades com o outro, as atividades diversas. E, além de tudo, o diálogo e o acolhimento familiar, que é importantíssimo. Que nesse momento se faz mais urgente e necessário. Tá? Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela amplia o olhar para a nossa, ela amplia o olhar para a nossa perspectiva de responsabilidades no plural, tá? Que vai ser apresentada no livro no livro Obras Póstumas. Nele, a noção de responsabilidade é tratada a partir de uma perspectiva ética, coerente com os desígnios de Deus, apresentando uma responsabilidade moral do encarnado, que crê na reencarnação, que exige do espírita uma responsabilidade do futuro e da continuidade das relações entre os espíritos. A clareza que falta, a clareza, a clareza de que as faltas individuais e coletivas, né, de cada um, as nossas faltas, ela pode ser uma negligência da nossa responsabilidade na sociedade. E a responsabilidade cabe a cada encarnado. Então, é essa proposta de pensamento, quando a gente pensa, entende o nosso papel na responsabilidade social, tá? Toca num ponto muito sensível, principalmente hoje, na sociedade, que está fragilizada pelo isolamento, pelas perdas. E quando a gente pensa que muitos dos casos podem ter acontecido de mortes, pode ter acontecido por uma negligência, aí a situação fica claro o nosso papel nisso, quer dizer, a responsabilidade de cada um nisso. Eu tenho pedindo uma licença por umas narrativas de cunho pessoal, uma conhecida que postou nas redes sociais que estava com isso tem uns 2 meses, que estava com muita saudade de encontrar os amigos e ir para bar, né? Para encontrar os amigos, ir para o bar e conversar. E assim que começaram a liberar bares e restaurantes, ela fez o encontro e foi para o bar. 2 semanas depois, ela foi diagnosticada com a Covid, né? E ainda que ela tenha seguido todos os protocolos colocados, né, pelo governo, enfim, e que o restaurante tivesse obedecido, de certa forma se colocou em risco,
né? E teve que arcar com essas consequências. Então, é um momento muito delicado, onde algumas pessoas não têm os sintomas e que podem transmitir, sem saber que estão transmitindo. O cuidado e a responsabilidade com o outro, ela se torna redobrada. Então, a quantidade de pessoas que estão na rua e que não usam máscaras e que não se higienizam, como eu disse no início, esse é um ponto a ser pensado, a considerar que, ou essa responsabilidade social. Saindo desse universo da pandemia, a gente pode pensar também a questão do consumo. O que nós consumimos, né? Se eu fizer uma pergunta agora aqui, e uma pergunta muito simples, né? Quem é a favor da escravidão aqui? Eu acho que ninguém vai ser a favor da escravidão, né? E foi um ganho nosso, um ganho social, a extinção da escravidão. No entanto, hoje, no século XXI, a gente tem situações de trabalho que são caracterizadas como uma situação de mão de obra escravizada ou explorada, né? Então, e isso acontece desde lojas famosas, grifes reconhecidas e caras, que usam mão de obra explorada, ou até mesmo nessa nova visão do século XXI, escravizadas, tá ganhando pouco, dormindo no trabalho, com documentos presos, com apreensão de documentos, né? E que nós não, às vezes, nós não sabemos quem é que produziu a nossa roupa, como é que ela foi produzida, em que circunstâncias a roupa que eu estou vestindo ela foi produzida, que mão de obra produziu. Saber essa coisa, saber isso, é uma responsabilidade social nossa. Será que eu estou usando uma roupa que é fruto de uma exploração? Saber de onde vem o meu alimento é uma responsabilidade social. Então, são pontos, as nossas escolhas determinam comportamentos, determinam, como é que eu posso dizer? As nossas escolhas determinam condições que podem tanto manter a privação da liberdade de alguns, a exploração, ou como pode libertá-los. Então, são questões que nós somos responsáveis, porque nós escolhemos consumir determinados produtos. Então, no capítulo 17, o item 4, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma máxima, né, que cabe ler o parágrafo onde ela está inserida. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria, de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, dos princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque que é inabalável a sua fé. Um é como um músico, a quem basta alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se concentra com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor,
se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. No que se refere às inclinações mais, podemos também entender por egoísmo, um egoísmo capaz de negligenciar o coletivo em função de um prazer próprio, tá? Então, se só voltando, né, quando teve lá em março, o início da pandemia, e que foi dito que todo mundo tinha que usar o álcool em gel e que faltou álcool no mercado. Quando o álcool chegava, isso também aconteceu com a questão da água mineral. Não sei se vocês passaram por isso, mas aqui onde eu moro, passei no início do ano aquele problema da água. Quando chegava água mineral no mercado, as pessoas enchiam o carrinho e não tinha divisão, né? Era um ditado que a minha avó dizia muito: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, não é do pensamento no coletivo. Cada um pensava em si e acumulava, não havia um compartilhamento. Então, é esse egoísmo que está ali, que se faz presente e que é a inclinação que a gente deve sempre pensar quando nos propomos a atuar com responsabilidade na sociedade. Então, enquanto espíritas, a responsabilidade social que nos cabe é o trabalho no bem e pelo bem. Aí outra máxima: fora da caridade não há salvação, não é isso? Então, o que é a caridade proclamada, né, por Cristo, se não um compromisso de ser útil? Isso é responsabilidade social. Mas aí você pode questionar e me questionar, né, e dizer: mas Paulo, pô, mas eu tô passando por um momento de fragilidade, eu tô com muitas dores, né? Tô perdendo pessoas queridas, não tô sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, está sendo esse período da minha vida está sendo pior. Nunca passei por um período tão ruim, perdi o emprego, não tenho perspectiva de arrumar, e estou frágil. Sou eu que preciso de ajuda agora. Você pode questionar isso, né? Alguém pode vir me questionar isso. Tudo vai ficar bem. A gente, como espírita, tem que entender e confiar, acreditar. A gente acredita nisso, né? De que é transitório esse sofrimento. A gente vai pedir ajuda nesse momento difícil, tá? Mas a gente não pode deixar que a tristeza do momento que a gente está passando, seja em função da pandemia ou não, que ela impeça de ouvir o chamado para o trabalho, que ela que cada oportunidade para o trabalho, no bem, é única. E a gente precisa, é necessário para a gente, antes de tudo. Então, que a gente possa ter claro em nossa mente e no coração a ideia de que nós somos instrumentos de Deus, como eu li lá na resposta da pergunta 87 do Livro dos Espíritos, tá? E que nós somos instrumentos de Deus e dos seus desígnios e não podemos nos afastar de Deus. Essa é a nossa responsabilidade enquanto espíritas. Eu quero mesmo que a gente o objetivo que eu tinha de realizar esse tema era propor que as pessoas pensem na sua responsabilidade social, individual para o coletivo, independente de qualquer função que ela exerça, que seja dona de casa, que seja estudante, que seja aposentado, sabe, que seja professor, que a sua função, que o seu lugar na sociedade tem uma responsabilidade social, que você tem voz nessa sociedade, que você é um exemplo nessa sociedade, e que isso aumenta o grau, e esse aumento não é negativo, pelo contrário, porque nós temos a doutrina espírita,
que nos consola e que nos abre outros caminhos, outros pontos, ilumina tantos outros assuntos, e que nela nós temos o consolo e o refúgio. Então, que a gente possa pensar qual o lugar que eu ocupo na minha sociedade e como eu desenvolvo isso, como eu influencio outras pessoas, como é que o meu comportamento ele atua, como é que ele é bom para o outro e até que ponto ele é bom para o outro ou não. Então que a gente entenda isso, que a gente perceba, reconheça a partir de agora que nós todos temos responsabilidades, no plural, social. Seja na função como eu disse, de balconista, de empresário, de dona de casa, que nós temos que agir com consciência e cada vez mais nos calar menos diante de determinadas questões. E quando eu digo calar, não é só o fato de falar, mas é de agir, agir pelo bem. E isso, para mim, é uma grande... é o que me move, principalmente no meu ofício, dentro de sala de aula.